Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, galera. Estamos aqui na dependência da produtora Jabuticaba para mais um podcast da Astrifísio Espaço Multifuncional. E hoje uma alegria muito grande porque a gente trouxe aqui Tininha Moll, essa querida amiga de longa data com que já participamos de várias corridas. Inclusive, hoje é minha paciente dentro da Astrifísio e ela vai contar aqui a sua experiência sobre o mundo da corrida. Tininha, que é uma pessoa que, para quem conhece, vê as suas redes sociais, nos motiva bastante com os seus stories. Hoje, passando pelas redes sociais, até pude ver ela botando um ponto lindo, azul, toda de azul, pela orla da cidade maravilhosa, com a viseira da Maratona do Rio. Inclusive, quero mandar um grande abraço para o amigo João Treven, que esteve recentemente aqui nesse estúdio, falando sobre essa super edição que vai ser a Maratona do Rio. 60 mil participantes fazendo entretenimento, esporte, vida saudável, né? Tininha, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, de você ter aberto um espaço dentro da sua agenda. Você que é mãe, é filha, está dentro de uma família, é uma ízima advogada e uma corredora verdadeiramente que nos inspira. Seja muito bem-vindo aqui no podcast. Eu que agradeço, né, para poder participando desse podcast. É o primeiro. Você está sendo escolhida a participar pelo primeiro. Então, pode perguntar. Qual é a dúvida? Na verdade, a gente tem uma condição assim muito ampla, né? Porque você é uma pessoa que tem uma história bacana dentro do esporte. Dentro da sua condição de fazer esporte, antes da corrida, você teve assim algum esporte que você gostava de fazer e que você se dedicava até antes de bater essa paixão da corrida? Tem uma história, né? Então, eu fui bailarina clássica a minha vida inteira. De 5 aos 18 anos, eu estudei balé clássico e dançava. Minha irmã foi bailarina do Teatro Municipal. Que fantástico! Eu não sabia disso, você sabe exatamente. disso. Eu nunca fiz assim nenhuma corrida, nunca. Nem academia. Então, minha vida foi a dança, sempre. Bailarina clássica, balé clássico, jazz, e aí as outras danças, sapateado, sempre fiz e participava de espetáculos, me profissionalizei até pelo sindicato. E depois, né, quando eu fui fazer faculdade, aí eu larguei e comecei, na época de faculdade, que eu entrei para esportes coletivos, que eu fazia parte da diretoria lá, diretório da faculdade, tem aquela coisa do esporte da faculdade, viajava. Aí eu comecei a jogar vôlei, basquete, e aí comecei a dar umas corridinhas bem poucas. Mas a corrida mesmo só entrou na minha vida assim, depois de casar, depois de 2 filhas e já trabalhando. E quando foi com 43 anos, então eu acho que a corrida assim, é uma inspiração para mim, inspirar mulheres nessa idade, 40 mais, 50 mais, porque comecei com 43 anos que eu falava assim, gente, eu não faço nada, não estava fazendo nada, né? Eu dava umas caminhadas, já não dançava mais, falei assim, preciso melhorar, o negócio está começando a cair, eu estou precisando, agora só vai piorar. E aí eu entrei para um estúdio de personal, do meu amigo Fernando, que você conhece. Sim. E comecei a fazer um pouquinho de musculação. E aí ele falou assim, você não quer correr? Aprender a correr? Vamos começar aqui a correr um pouquinho na esteira. E aí foi quando eu comecei, só aí, que bacana. Há 12 anos atrás. Que era justamente a pergunta que eu iria te fazer na sequência. Você se lembra quando que foi a sua primeira corrida, assim, para valer? Que você falou assim, agora eu vou lá, eu vou pegar uma inscrição e vou fazer uma corrida. Lembro. Você se recorda? Me lembro muito. É muito engraçado. Porque hoje a gente faz corridas de longa distância. E aí a minha primeira corrida, eu sempre conto isso quando alguém me pergunta, foi uma corrida, depois que comecei a treinar na esteira,
ia um pouquinho na rua, não ia muito, mas ia de vez em quando. Aí ele falou assim, pode se inscrever numa corrida de 5 quilômetros? Eu falei assim, tá, uma corrida de 5 quilômetros, E essa vamos corrida lá. foi aonde? Na minha cidade natal, que é Campos dos Goytacazes, Certo. era numa praça, em volta de uma praça, era uma corrida que foi feita por um jornal da cidade. Aí eu fui lá, fui correr. Quando deu no quilômetro 3, eu achei que eu ia morrer. O coração vinha na Saindo boca. pela Eu falei assim, boca. gente, eu nunca mais vou correr na minha vida. Eu não E vou você fazer já mais tinha isso. feito os 5 quilômetros de treino. De treino, mas bem mais leve do que numa prova. A gente começa aquela coisa de correr a primeira vez e um monte de gente correndo junto. Uhum. E aí foi aquela coisa do coração vindo aqui, eu passando mal. Falei assim, não quero mais fazer, não vou fazer mais isso não. Mas acabei a prova. E acabei bem, aí fiquei muito feliz depois, né, de ganhar uma medalha e do grupo que participava, assim, confraternizar. Foi um clima muito bom e eu falei assim, gostei. E dali continuei aí, você sabe, né, começa 10, Que bacana, 20 quilômetros, que 25, bacana, 30 bacana. e bom. Dentro do que eu acho que é a grande paixão dos corredores, né, que é a maratona, você começou a pensar assim, eu vou ser 1% dessa humanidade que consegue passar e concluir uma maratona. Como é que foi o seu preparo para fazer a sua maratona? E se você se recordar, qual foi a primeira maratona que você participou de asfalto? Já que hoje você é uma pessoa que eu posso dizer que brilha dentro do trail, né? Dentro das corridas de montanha. Como que foi a sua preparação para a primeira maratona e aonde é que foi? Então, daí dessa prova de 5 quilômetros, eu comecei a aumentar um pouco a distância, treinar mais um pouco. E aí comecei a treinar, assim, 10 quilômetros, aí fui aumentando um pouquinho e comecei a pensar em fazer uma prova maior. Fui para uma prova de 21, mas já começando nas provas de trail run. Eu já nasci ali, então, dentro do trail run. Desde minhas primeiras provas, a partir de 10 quilômetros, eu nunca mais voltei para o asfalto. Eu comecei a primeira prova, fiz em Ilha Grande. Foram 10 quilômetros e aí eu me apaixonei por aquilo. Ficou apaixonada, né? Pela mãe natureza. Você passar por cachoeira, passar por Sim. praia, passar por terra. Aquilo era diferente de eu ter corrido no asfalto, né? Eu achei uma coisa muito, muito boa. E aí eu passei a só me inscrever naquelas provas. E aí eu falava assim, gente, não, eu vou fazer uma meia maratona. Eu me inscrevi na meia maratona do Rio de Janeiro. A primeira foi em 2015, né? Isso aí já tem 10 anos que eu faço meia maratona do Rio. E aquela festa, né? Aí que realmente também é uma coisa bonita, a corrida de asfalto, quando é bem organizado, quando tem muita gente participando. E aí eu fiz a minha primeira meia maratona no Rio de Janeiro. E continuei ali fazendo provas de trail, né? E que tem subidas e descidas, como você sabe. Na verdade, assim, a primeira maratona que eu escrevi foi a Muralha. E aí, nossa senhora! Vou fazer uma maratona subindo e descendo. A menina, ela é braba mesmo. Para quem não sabe, a Muralha, que é feita em Penedo, Visconde de Mauá, aqui no Rio de Janeiro, é uma maratona característica por subidas. E essa foi a sua primeira maratona? Foi a primeira, você estava lá. Caramba! Isso aí realmente te consolidou uma guerreira dentro dessa capacidade de corrida. Assim, já comecei na sofrência. É muito bacana a gente verificar o início da Tininha, que é uma coisa que a gente muitas das vezes não vê hoje em dia. O atleta fazendo uma trajetória crescente, né? Ela realmente não acompanhava ao tempo como que foi essa condição progressiva. Eu me lembro que nós fizemos uma prova 2015, o El Cruce, né? Que foi... 2015 nós fizemos Patagônia Run. O El Cruce foi antes 2017. Ou foi depois? 2017. A primeira vez que eu te conheci foi no Patagônia Run, a gente estava lá. Certo. E o El Cruce foi em San Martins de Los Angeles, não foi isso? Bariloche. Bariloche. Uma coisa interessante, Tininha, que quando a gente foi fazer essa corrida, era praticamente tudo verde, né? Vergonhoso. Eu nunca verifiquei uma neve de verdade. E a gente verificava aqueles pontos ali
que numa outra fase do ano, o que era verde, o que é mato, fica completamente de gelo, né? Tanto que tem aquelas casas que as pessoas ali alugam esquis, alugam coisas. Então, voltando ao assunto, é importante o indivíduo que quiser galgar um evento, uma condição crescente dentro da corrida, ele tem um bom exemplo como ela teve, uma coisa progressiva, com segurança, né? Para com que você consiga não queimar etapas. Dentro dessa sua condição de início e você ter chego aonde você está hoje, sendo inclusive pódio no último combate que teve, que foi a WTR, né? É uma organização muito bacana do querido Chico Serra e do Rodrigo Isaac. Quando eu estava ali naquela chegada ali, eu fui pódio, eu não vou embora, não, eu tenho que aguardar essa premiação. Como que a corrida, ela... É claro que por você praticar é uma coisa que te traz efeitos salutares. Como que a corrida impacta de forma positiva, não só no seu mental, no seu dia a dia, como que é isso? O que a corrida traz de tanto benefício para você? Então, eu falo sempre que a corrida traz para a gente um ciclo virtuoso. Um círculo virtuoso, porque assim, você começa a correr, às vezes você começa a correr, vou dar uma corridinha ali, é rápida, meia hora, tudo bem, mas aí você começa a correr, você começa a gostar, e você começa a se alimentar melhor, porque para você correr melhor. E aí depois você começa a dormir mais cedo e dormir melhor, porque se você não descansar no outro dia, você não consegue acordar e correr bem. É uma cachaça saudável, e aí, né? Exatamente, é um ciclo virtuoso, assim, pra gente que é mulher, eu acho, assim, uma coisa excelente, porque você vai modificando algumas coisas realmente na sua vida, né? Comer melhor, dormir melhor e fazer uma suplementação que você realmente precisa, iria precisar, e aí você vai acelerando esses processos de se sentir melhor. E quando chega nessa fase, né, 40 mais, 50 mais, que a gente começa realmente entrar numa coisa de menopausa, de, né, uma fase da vida que a pessoa já está assim, né, ficando mais cansada, talvez, você com a corrida, isso modifica muito, né? Sim. Eu vejo uma melhora, Sim. Né, na vida das pessoas, das mulheres que começam a correr. Com toda certeza. Você, muitas das vezes, eu acho que a maioria das pessoas, para não generalizar, quando a gente começa a correr, muitas das vezes sem vontade, os primeiros quilômetros é uma coisa assim muito complexa para você fazer, né? Não tem como você dizer assim, eu vou sair. O Drauzio Varela ele tem uma colocação muito bacana. Podemos até acordar motivado, mas ninguém vai querer fazer, como é que nós vamos fazer isso aqui? Vamos fazer uma festa de que a gente vai correr. Pegando um gancho no que você está me falando em relação a isso, como é que você concilia essa condição de corrida que tem que ter, principalmente de uma atleta do seu nível, tem que ter uma dedicação, como você acabou de falar agora? Como que você concilia o seu trabalho, a sua capacidade de relacionamento, de família, tendo que ter um tempo para se dedicar dentro da corrida? Não é fácil, né? Eu acho que para as mulheres, especialmente, assim, é mais difícil ainda. Teve um estudo até da Maratona do Rio agora, né? Que quanto mais aumentam as distâncias, menos tem a participação de mulheres. Foi feito um comparativo, assim, dos 21 quilômetros tem mais mulheres, nos 42 tem muito menos mulheres do que homens. Porque realmente vai ficando mais difícil se você correr mais quilômetros, uma maratona, você tem que ter um treinamento muito mais específico, você tem que ter um tempo dedicado aos cuidados, porque não é só correr, né? Você sabe mais, a gente tem que correr, tem que fazer a fisioterapia, Sim. Tem que fazer mais um monte de coisa para aquilo dar certo. Então, realmente fica mais difícil para quem tem filho, quem tem família, quem trabalha. Nós somos atletas da vida real, então a gente, assim, tem que ou acordar mais cedo, ou lá quem vai fazer à tarde, fazer lá no final da tarde o seu treino. Então, assim, eu sempre fiz minha organização de treinar cedo.
acordar mais cedo, treinar e depois de 10 horas estar liberada para trabalhar e o dia inteiro trabalhando, cuidando da casa. Porque, para quem te acompanha, você tem uma vida muito dedicada ao seu senso profissional, né? Você é uma pessoa que está sempre ali demonstrando o amor que você tem pela sua profissão, e isso aí é uma coisa muito importante. Agora, nem tudo é flores. Você poderia lembrar se realmente teve essa situação de alguma corrida que você passou algum perrengue, desde que seja a vontade de fazer uma necessidade fisiológica ou achar que estava muito bem e ali deu ruim? Você lembra de uma corrida específica que teve esse problema com você? Tem muitas histórias. A gente que tem 10 anos... Escolhe uma ou duas aí, assim, divide com a gente. Tem história na Patagonia Run, que foi minha primeira prova internacional. Eu fiz 21 quilômetros em 2015. Aí, tô lá, toda empolgada para correr. Quando eu tava no quilômetro 10, eu torci meu pé num riacho, numa pedra. E aí, eu falei assim, gente, mas eu cheguei quase no até início aqui. Da prova? 10, ainda tem mais 11 quilômetros. Cheguei até aqui. Eu tô na Patagônia, Argentina. Eu treinei para vir até aqui. E aí, agora eu vou parar a prova. Eu com o pé arrebentado, já tava mancando, né? Aí eu fui, tomei 2 Dorflex, continuei até o final da prova. E fechou com chave de ouro. Meu pé estava gigante, eu recebi a medalha, não foi aquela coisa, mas assim, aquela coisa que a gente, nossa, se fosse hoje eu acho que eu não teria feito isso, né? Eu acho que teria feito, mandei sim. Mandei a foto pro meu fisioterapeuta, não, quando acabou, eu acho. Falei assim, olha meu pé, o que eu faço? Tive que voltar com o avião com o pé pra eu cima, acho que você faria total. isso, sim. Eu acho que sim. Eu já sei essa sensação, essa dose de endorfina que é você, muitas das vezes com muito sacrifício, você fechar uma prova, né? Como que é dentro de você um relato que você pode deixar aqui pra gente, o bem-estar? O que você sente? Você sente vontade de chorar? Você sente vontade de gritar, de sorrir? Como que é o fantástico prazer que quando a gente larga, a gente quer chegar, que é cruzar uma linha de chegada? Eu acho assim, pra mim, eu vejo pessoas que choram. Eu nunca consegui chorar no final de uma corrida. Eu sempre chego muito feliz. Que bacana. Eu sempre, todas as corridas, eu chego numa felicidade, assim, mesmo que aquela corrida tenha sido sofrida, que às vezes é muito sofrida, você tá fazendo força, e no final você tá cansada, eu sempre chego feliz, sorrindo, minhas fotos, assim, são sempre maravilhosas, que eu tô lá sempre sorrindo, festejando, porque eu acho que é, assim, uma vitória, e o sentimento que eu acho que é um sentimento de empoderamento, assim... A gente, mulher, se sente empoderada que a partir daquilo ali você pode fazer tudo. Principalmente assim, eu sei que as distâncias menores, elas também são ótimas, mas quando eu faço uma distância maior, numa prova de 100 quilômetros, numa prova de 70 quilômetros, quando eu acabo aquilo que eu consegui fazer, eu falo assim, gente, eu faço qualquer coisa, eu consigo fazer que bacana. Tudo depois que eu cruzo essa linha de chegada. Eu acho que isso é uma coisa bem generalizada, né? Quando a gente consegue vencer, parece com que a gente fica mais forte, né? Eu tive vários pacientes que participaram dessa prova agora, a Tutã, para quem não sabe, é uma prova de montanha feita também em Resende. E um amigo muito próximo, eu achei muito bacana ele me falar isso, ele falou assim, olha, Celão, essa prova, quando eu terminei esses 100 quilômetros, me deixou, assim, muito mais forte, assim, no sentido... Né? Um super-herói, assim. Vejo muito os seus stories, porque eles verdadeiramente são altamente motivadores. Você sempre está falando sobre um calçado, uma suplementação. Você tem alguma condição que você se prepara? Eu vejo que é uma coisa muito natural. Quando você mostra um squeeze, uma garrafa, você faz isso no intuito de você impulsionar as pessoas, quando você fala de uma qualidade de um calçado, quando você fala para as suas amigas que um top não vai causar uma assadura, você faz isso com que sentido? Assim, no sentido de realmente você ajudar quem está começando, que hoje é um boom a corrida, então tem muita gente começando,
E quando a gente começa, assim, muita coisa a gente não sabe. Hoje em dia a internet está aí, tem tudo, né? Então a gente sempre está falando o que eu estou usando, como assim, eu não tenho nenhum patrocínio, eu posso falar de tudo que eu uso, porque eu experimento realmente tudo. Eu gosto de experimentar diversas marcas. Certo. De suplementação, eu gosto de experimentar várias para ver o que está dando certo comigo. E eu vou trocando. Então eu gosto de falar assim, olha, hoje eu usei isso, foi legal, eu usei esse gel. Detestei. Esse dia eu tava usando, tomei um gel, que é uma marca super famosa, não vou falar aqui, mas nossa, que coisa horrível. Eu falo, Ruim, gente, né? que gosto horroroso isso. Como que tem influenciador que fala assim, isso aqui é ótimo. Sim, Mas sim. pô, o gosto é horrível daquilo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que falar a verdade, né? Dentro do que você está gostando. Exatamente. E não deixa de ser uma propaganda genuína daquilo que Isso. você está fazendo. A gente sempre tem assuntos polêmicos em relação ao que a gente vive, né? E dentro do esporte, dentro da corrida, não é diferente. Como que você enxerga esse superfaturamento de inscrições? É claro, com que a demanda aumentou muito, mas a gente tem visto inscrições com os valores muito exacerbados. Eu não quero te perguntar nem o que você verifica, o que você acha disso. Você acharia que os organizadores poderiam ter uma benevolência melhor de tentar reduzir um pouco o valor dessas inscrições e muitas das vezes dar opção para quem não tem opção de correr? O que você teria a me dizer sobre isso, querida? Em relação a esses aumentos absurdos, você vai comprar um tênis, você vai comprar um short, é um preço que há pouco tempo atrás não era assim. Sim, hoje em dia é tudo muito caro, né? A vida é cara, então a corrida também ficou uma coisa assim meio superfaturada, né? Porque a gente, os tênis hoje são caríssimos, né? Sim. Que você quer usar uma tecnologia, lógico, para você melhorar. E para você ter acesso àquilo, você tem que pagar muito. Então eu fico assim, eu acho que isso tira um pouco da oportunidade das pessoas que estão começando ou que não têm tanto acesso a participar. Entendi. Né? Então, eu acho que poderia, por parte dessas organizações, ter um percentual de inscrição, por exemplo, para pessoas carentes. Que bacana. Como tantas instituições fazem para show ou para entrada num vestibular. Tem que ter uma parte destinada. E abrir para essas pessoas, né? Também. Chamar as pessoas de uma certa comunidade para participar pela primeira vez, talvez, como uma experiência. Certo. E todas essas provas têm patrocínio, né? É lógico que todo mundo, o empresário, tem que ganhar também, a gente sabe, né? Mas eu acho que podia ter uma divisão aí de custos, de melhorias nessas oportunidades para todos. Não é igual, realmente. E uma conscientização também dos pipoqueiros, né? Aquele indivíduo. A gente não está aqui também só para passar a mão na cabeça, mas eu acho que também a pessoa não tem o direito, né? Ela tem o direito de fazer o trajeto da corrida, sim. Mas não querer pegar suplementações no decorrer da corrida, pegar água. Eu acho que o que os organizadores, eu vejo com que eles têm como alicerce, é eles dizerem que tem que ter uma taxa do evento porque vão ter os pipoqueiros dentro dessa condição. Agora, dentro desse coração aí, por tudo que você já galgou e por tudo que você ainda vai galgar dentro desse mundo fantástico da corrida, deve ter uma corrida que você quer fazer, que você tem uma vontade de fazer. Teria uma corrida aqui que você está batendo lá dentro, vou juntar mais um dinheirinho, porque essa é a verdade, né? É verdade. A gente tem sonhos, né? É complicado, né? A gente gastar com hospedagem, gastar com passagem. Que corrida é essa? Ou uma das, ou várias das, que você poderia deixar aqui pra gente? Eu acho assim que a gente que é do mundo do trail run, um sonho, acho que de quase todo mundo, não é de todo mundo, é quase todo mundo, é fazer um dia o TMB Mont Blanc, em Chamonix, na França, né? 2 meses agora está chegando, então, para a gente fazer essa prova, a gente sabe que a gente tem que ter um índice, né? Então, ter corridas que te dão um índice para você participar e você, para fazer a distância, ou 50 quilômetros, que é menor, ou 100, sempre tem que ter
algumas corridas qualificatórias. Então, você tem que fazer Certo. 2 ou uma outra maratona durante o ano. Então, minha vontade é fazer o CCC, os 100 quilômetros, que passa pela Suíça, Itália, chega na França, em volta ali do Mont Blanc. E eu fui sorteada, você tem que ser sorteada, né? Eu fui sorteada em 2020 e era pandemia. Então, assim, durante 2 anos eu participei do sorteio, fui sorteada em 2020, não pude ir porque era pandemia, né? 2021, novamente, não consegui ir porque aqui no Brasil a gente não tinha a segunda vacina ainda, então brasileiros não puderam participar, então eu perdi de novo. E 2023, não, 2022 eu não consegui, então eu tive que começar de novo o processo do índice sorteio e agora ter Stones. E aí eu todo ano participo do sorteio, já tem alguns anos que eu venho participando para tentar minha vaga. Entendido. E eu espero conseguir aí nos próximos anos. Não, com certeza. E nós desejamos te ver lá brilhando como todas as provas com que você passa. Essa prova com que ela está dizendo realmente é menina nos olhos para quem gosta de corrida de montanha, né? Vamos ter essa prova agora em 2 meses aqui. E foi exatamente o que ela falou. Além de ter a dificuldade de nós latinos, a dificuldade da moeda, para a gente poder agregar custos para fazer parte dessa prova, a organização ela só possibilita a participação do atleta se ele tiver as pedras ali, né? Dentro desse circuito de UTMB, Ultramaratona Trail do Mont Blanc, existe no mundo inteiro. Então, o indivíduo, para fazer essa prova, ele precisa ter, entre aspas, índices. E o mais importante, num mundo de pessoas, ainda tem que sofrer ainda a sorte ou a dádiva de ser sorteado para poder participar disso aí. Mas, olha... não é só otimismo, não. Tá batendo aqui um passarinho verde aqui que eu tenho certeza que no próximo ano você vai conseguir vencer tudo isso, que eu acho que é só o sorteio, né? Porque você é uma pessoa que está sempre ali treinando, sempre nos motivando, e tem o mais importante que é a disciplina. Eu posso dizer aqui que você, além da sua motivação, você tem a capacidade da disciplina. Uma pergunta que não poderia faltar. Com a sua experiência, Tininha, e com base nas sensações que você já passou dentro da corrida, para as pessoas que estão iniciando aqui agora, o que você poderia deixar de uma forma sucinta, de uma forma importante, como sugestão, como uma ideia para com que essa pessoa consiga começar e começar bem? Sim, então eu acho que para você que está começando, né, é começar devagar, evoluindo aos poucos, porque a gente sabe que você ficar olhando para as outras pessoas é muito ruim. Não se comparar, porque você vê, ainda mais hoje em dia, com rede social, que as pessoas estão ali, daqui a pouco estão querendo correr 40 quilômetros. Não é assim, né? Começar devagar, começar evoluindo aos poucos, eu acho fundamental. Se você puder ter uma planilha de treino, um treinador, né, para te orientar, né, fazer a sua parte de se cuidar, né, fazendo a fisioterapia para não ter uma lesão, né, fazer a sua alimentação e começando devagar e evoluindo aos poucos, ver o que você gosta. Porque às vezes você gosta de correr só 5 quilômetros rápido, né? Sim, sim. Ou às vezes você gosta de correr lá 40 quilômetros e sofrer mais um pouco. Sim. Isso depende do que a pessoa vai sentir ali, o que ela vai gostar, né? Eu acho que tem corredores de todos os tipos e a gente tem que respeitar isso, né? Não é o corredor só o mais rápido ou que corre mais longo. Todos são corredores. Todos são corredores. Um dado importante que você deixou aqui sobre a especificidade de cada distância, né? O corredor que ele gosta de fazer dentro do possível o mais rápido 5 quilômetros, dentro da sua especificidade, tem diferença do treino para quem quer fazer 150 quilômetros, para quem quer fazer 100 milhas, né? Hoje, o que a corrida te impulsiona à frente? Quando você acorda, você fala... com todas as dificuldades inerentes do trabalho, de sair nessa chuva,
que a corrida, falando do fundo do teu coração, ela tem a te motivar, a te falar, eu tô aqui e, acima de tudo, eu sou corredora? Então, a corrida eu acho que motiva a gente porque ela deixa a gente mais feliz, com certeza, todos os dias. Então, se Que você bacana, acordar de que manhã, legal. você tá triste, mas você dá uma corridinha, que seja lá 2 quilômetros, 3 quilômetros, você vai voltar mais feliz para casa. Então, o seu Entendido, dia vai ser mais feliz. Então, eu acho que isso é entendido. uma coisa, assim, que vai fazer Fora seu do dia sério, melhor. fora Vai do fazer seu sério. dia melhor. Você se priva para deixar de ir numa festa, de você... Quanto eu acho que ingestas de bebidas alcoólicas, eu acho que isso faz parte. Mas você, muitas das vezes, você tem uma festa de uma amiga e no dia seguinte você tem um treino. Como é que funciona essa balança? Que a gente sabe que na vida tem que ter um certo equilíbrio, não é verdade? Como que você, Tininha, consegue se lidar com isso? Então, a gente que vai... Quando você passa a participar de competições, se inscreve numa prova, e aí você sabe que se você não fizer certinho até aquilo ali que você quer fazer, vai dar ruim, né? Então, é bom você ter um equilíbrio. Nos treinos de sábado, que são treinos longos, eu vou levar 3 horas correndo, eu tenho que, na sexta-feira, realmente, eu não posso sair nem beber e comer melhor. Porque senão o meu treino de sábado vai ser um fracasso e é o treino mais importante que eu tenho de preparação para as minhas provas, né? Durante a semana eles são treinos menores, mas eu também não posso falhar. Mas, então, em geral, na sexta-feira é o dia que eu tenho que estar mais sem sair. Lógico, se tiver um casamento de uma pessoa da família, um aniversário especial, eu não vou deixar de ir. Mas aí, pelo menos, eu vou sair, vou dormir mais cedo, vou sair mais cedo, não vou beber, vou comer lá, não vou comer doce. E realmente tem algumas privações. Entendi. Mas não é nada assim, você não pode levar isso tão pesado que Porque senão fica vai até ficar uma sua vida coisa... chata, né? Eu não sou E profissional, dentro do né? profissionalismo não tem nem Exatamente. isso, né? Nós não somos profissionais, nós somos atletas amadores. Então você consegue se lidar bem com essa questão, Sim, né? com certeza. Quer deixar aqui o que o teu grupo de corrida, o que a sua assessoria te acrescenta, como é importante o atleta ter essa assessoria. Fala um pouco do seu grupo, fica à vontade, o que ele acrescenta ainda de melhor dentro dos seus treinamentos, das suas periodizações disso, da corrida. Sim, então, eu falo que eu sou do interior do Rio, né, de Campos, então lá eu tinha uma outra assessoria durante 10 anos que eu amava. Quando eu mudei para cá, eu fiquei aqui assim, gente, eu preciso entrar num grupo, porque eu fiquei durante meses treinando sozinha, e não é a mesma coisa, né? Aí eu achei um grupo que eu fiquei procurando na internet, a BF Team, eu encontrei através de uma amiga que eu falava assim, nossa, vocês são muito felizes. Eu olhava assim, todo mundo feliz, correndo. O grupo, e a felicidade, ela aparece, né, Tininha? Sim, o grupo o tá sorriso, quando é verdadeiro, alegre aparece. e treinando motivado. Aí eu falei assim, vou entrar para esse grupo. Aí eu entrei para a BF Team do Léo comecei em janeiro desse ano e foi assim maravilhoso porque, né, os treinos de sábado são maravilhosos. Tem um grupo de meninas, de moças. Geralmente elas são assim, nós somos da mesma idade, tem filhos, trabalham, então são as mesmas dificuldades, né? E gostamos das mesmas coisas, são as provas, então a gente se inscreve para as mesmas provas, então assim, tem viagem junto. Provando tem que a união, né? Junto, que a união é tudo de bom. Né? E aí fica muito bom treinar desse jeito. Eu acho que a união verdadeiramente não faz só açúcar, não. A união, ela faz a força mesmo. Olha, eu achei assim o bate-papo muito descontraído, muito bacana. Eu fiquei preocupado, eu falei, meu Deus do céu, a Tininha, essa atleta despojada, eu nunca fiz isso na minha vida, mas quero deixar aqui o meu muito obrigado, não apenas a essa equipe maravilhosa aqui, da Camila, da Fernanda, do João, do Vitor, está presente aqui no estúdio o William, que está trabalhando dentro do meu mobile. A gente se sente muito bem no local que a gente é muito bem acolhido, não é verdade? E como diz aquela placa ali que eu falei da outra vez, a arte existe porque a vida não basta. Eu gostaria, querida, que você, mais uma vez te agradecendo, deixasse aqui as suas
considerações finais. Gostou de ter vindo aqui? Como que foi essa experiência? Ótimo participar de um podcast e um convite é sempre bom, né? A gente sempre tem muita história para contar. Com certeza. E aí é muito legal a gente compartilhar. São muito mais histórias, né? Com certeza. Nós temos BR, você vai voltar aqui. Patagônia, se for contar você vai voltar aqui para a gente poder botar um pouco mais fininho esse funil aí. Hoje foi só uma pincelada para saber um pouco mais da sua história, mas com certeza a gente vai estar aqui para falar sobre muito mais coisas desse mundo fantástico que é a corrida. Da corrida, né? Eu falo que assim, é um mundo à parte, né? E o meu Instagram, inclusive, é só de corrida, porque o meu trabalho, eu falo assim, é muito enjoado, gente. Então, meu Instagram é só de corrida. Ninguém quer saber de trabalho. A gente quer saber da diversão, da corrida. E eu motivar as pessoas. E eu sou da pessoa que, se tá podendo, posta. Né? Não, porque não vou postar. Não, pô, fez um treino daquele, tem que postar, não tem, Tirinha? Lógico. Tem que postar. Sempre motiva a outra pessoa. Não deixa de ser motivado. Então é isso aí. Desejamos um excelente treinamento, né? Que a gente consiga, acima de tudo, galgar as nossas conquistas, né? E a gente tenha força para com que a gente consiga buscar isso. Sim, isso. Muito obrigado. Obrigada. Do fundo do meu coração de você ter vindo aqui. Obrigada a você, foi ótimo. Foi ótimo.